Um. Olá! Sejam bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, amorosa e lúdica. Boa noite, gente. Boa noite, Marta. Boa noite, Caco. Boa noite! Hoje nós estamos aqui reunidas para conversar com vocês um pouquinho sobre a jornada de cada uma de nós. É muito importante que vocês conheçam o caminho que cada uma de nós trilhou até chegar aqui no Recanto Sátia, dentro de todo esse aprendizado, com todas essas terapias maravilhosas que a gente tem para apresentar para vocês. Então, começo eu contando um pouquinho para vocês. Sim, a, a minha jornada, hoje olhando para a minha vida, eu percebo que a minha jornada ela começou muito cedo, muito cedo. Eu acredito que ela começou quando eu me descubro sendo uma pessoa. Porque desde pequena eu tinha uma curiosidade absurda por coisas antigas. Então, eu gostava muito de filmes antigos, gostava de castelos, gostava de arqueologia. Quando pequena, eu achava que eu ia ser arqueóloga, que eu ia viajar para o Egito e descobrir múmias, e enfim. Então, esse mundo mais místico, mais oculto, ele me chamava muito a atenção. Aí fui crescendo, fui estudando, fazendo uma autoformação por conta de livros que eu ia tendo acesso, e eu sou de 62. Então, na minha época da adolescência, como falo, o contato com esses tipos de livros eram assim muito raros, e quando a gente tinha um livro para ler, a gente precisava colocar uma capa, embrulhar ele com outro tipo de papel, porque se as pessoas vissem a gente com um livro falando de ciências ocultas, já achava que era assim satanismo, coisa do mal. Então, o preconceito era muito grande, então você também não tinha nem com quem conversar. E aí eu enveredei pelo mundo do esporte, só que na hora de fazer inscrição para a faculdade, não sei qual o movimento que foi que aconteceu naquele momento, na realidade hoje eu sei, né? Eu fiz para psicologia e fui fazer psicologia. Quando eu chego em casa e conto, ninguém acreditou, porque estava todo mundo esperando que eu fosse fazer educação física. Falo, fiz inscrição para psicologia. Oi? Bem assim, as pessoas, oi? Como assim psicologia? Eu falei, então, nem eu sabia a resposta, nem eu sabia responder. Aí fiz todo o curso de psicologia, e dentro desse curso, eu tive uma professora que dava, na época, psicologia profunda. Na faculdade de psicologia, era proibido falar de psicanálise junguiana, só se falava psicologia profunda. E essa professora era psicanalista. E a gente criou uma amizade muito grande, e ela disse assim para mim, porque eu disse para ela assim, Clarissa, eu quero seguir teus passos, porque essa terapia ortodoxa não combina comigo. Esse negócio de eu ficar sentada atrás do paciente, o paciente falando, falando, falando. Ó, deu seu tempo, tchau, pronto. Gente, não era comigo. Eu queria movimento, eu queria outras coisas. O inconsciente, para mim, era assim uma coisa fascinante. Jung era assim algo que inatingível naquela época. Aí ela disse assim para mim: vai estudar as religiões. Estude todas as religiões. Conheça, participe um pouco, sinta no corpo, na pele o que elas são. E aí eu fui. E quando eu digo que eu queria fazer exatamente o caminho que ela fez, eu jamais imaginei que eu fosse percorrer, assim, trilhar por tantos lugares. E fui conhecendo. Eu demorei, acho que 15 anos para pegar o meu diploma de psicologia, para vocês terem uma ideia. Foram 15 anos onde eu fui estudando, fui me preparando, conheci várias religiões. Teve aquela época que veio o New Age, vieram aquele movimento onde se falava muito em portais, em outras dimensões, em duendes, gnomos. Nessa fase eu também aprendi muitas coisas. Foi por volta de 1980, 85, mais ou menos,
que começou isso, 1985, de 85 a 90. Aí, nessa época, eu estudei numerologia, tive contato com a Wicca, então eu conheci muitas coisas. Aí, quando passa todo esse movimento, eu começo a olhar para tudo isso, eu falo assim, gente, mas isso tem fundamentação científica? Não é possível. Dentro das ciências, a gente tem que encontrar um caminho para explicar esse mundo espiritual, porque na minha cabeça ficava tudo muito jogado. E aí eu fui estudar neurociências, eu fui fazer outros cursos, fiz psicologia psicossomática, e assim eu fui compondo o que eu sou hoje dentro dessa terapia que eu atuo. Um pouco antes eu digo que foi um estágio maravilhoso, mas eu trabalhei com uma terapeuta que fazia regressão de terapias de vidas passadas, e aprendi muito com ela, a Yara Jurkovits. Junto com ela, eu escrevi um livro, chama Marcas que o Tempo Deixou. É um livro bem antigo. Eu esqueci de pegar, a qualquer hora eu posto ele para vocês. E dentro desse livro, eu escrevi todas as histórias de regressão de todos os pacientes dela, compilei essas histórias, montei num livro só, e com ela sempre ali do lado, me orientando, e nós duas trabalhando. Então, é um livro de histórias de pessoas que acessaram suas vidas passadas, e assim foi. Aí, num determinado momento da minha vida também, como a minha professora tinha feito, eu consegui passar um mês numa reserva indígena no Xingu. Eu trabalhava como freelance de uma editora e fui convidada a fazer esse trabalho, essa pesquisa. E aí fui para o Xingu, conheci toda a cultura indígena e tudo isso foi compondo o meu trabalho. Aí chegou num determinado momento em que eu me junto com a Fátima, a gente começa a trabalhar, ela é numeróloga, aliás, semana que vem, dando tudo certo, ela vai fazer um podcast aqui com a gente, vai falar do trabalho dela, e quando eu me junto com ela, eu conheço outras terapias, o campo para mim se abre com outras terapias. Aí eu conheço o Theta Healing, conheço os florais, a aromaterapia, né? Então, a gente vai fazendo cursos relacionados a todas essas terapias, e tudo isso são ferramentas que eu vou utilizando dentro do meu trabalho terapêutico. Até então, eu atendi os clientes com base nessas terapias. Fazia o trabalho terapêutico junto, aproveitava um floral, um óleo essencial, um Theta Healing, e assim ia compondo esse trabalho. Aí, num determinado momento, a Fátima chega para mim e fala assim: Você já ouviu falar de constelação familiar? Eu, não. Aí ela fala assim: Então, a constelação familiar é um trabalho, você tem que ver que coisa. Aí, sabe, as pessoas ficam em pé num círculo, não, ficam sentadas num círculo, aí o terapeuta escolhe você vai lá com uma questão que você quer olhar, aí a pessoa escolhe representantes e essas pessoas entram dentro desse círculo, e é como se as pessoas assumissem o papel daquela que ela está destinada ali naquele momento. Eu disse assim, como assim? Ela falou assim, então, eu constelei e teve uma moça que foi a minha mãe, mas, gente, era a minha mãe, com gesto, com tudo. Eu fiz assim, o quê? Eu sou muito cética. Eu fiz, o quê? Eu falei assim, meu Deus, estão misturando espiritismo com terapia, era só o que faltava. Eu, na minha cabeça louca, sem entender, sem ter ido fazer pesquisa nem nada. Eu falei assim para a Fátima, não vou ver esse negócio. Eu falei, você tá louca? Que coisa mais estranha, estão misturando um monte de negócio e ninguém está sabendo o que está fazendo mais. Tá, eu falei assim, as terapias estão perdidas. Eu falei, não é possível. Ela, não, você tem que... Gente, a Fátima ficou... Olha, de 6 meses a um ano, falando para mim, vai ver, vai conhecer, vai ver. E aí, na minha cabeça, aquilo, nhoque, nhoque, nhoque. Eu falei assim, não. Eu falei assim, deixa eu dar uma olhada logo no que é esse negócio, assim ela para de me perturbar, e aí eu vejo o que é. Aí eu peguei, fui lá no Google,
o grande oráculo que eu falo que daqui 300 anos, quando os homens daqui 300 anos olharem para nós, falar assim, gente, vocês sabem que aquela turma lá do ano 2000 tinha um grande oráculo que tudo eles perguntavam para eles? Então, vou eu lá como oráculo de Delfos, vou lá eu no meu oráculo tal, constelação familiar. Foi organizada por um homem chamado Bert Hellinger. Aí eu olhei, aí eu fui ler quem era o cidadão, fui ler, fiz assim, tá. Aí peguei e comprei um livro. Peguei o livro Ordens do Amor. Aí eu não entendi patavina nenhuma, porque a estrutura do livro era totalmente diferente daquilo que a gente conhece. Falei, Jesus, o que é isso? Falei, bah, vou deixar de lado. Aí a minha alma começou esse movimento. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. E quando a alma chama, não tem acordo. A gente vai, sem pensar, sem nada. Aí era maio, eu comecei a pesquisar um curso para mim, de constelação. Aí eu vi um casal que dava curso de constelação, fiz assim, esse casal não. Aí fui olhar outros, um curso começava só em agosto, o outro curso começava só no ano seguinte, e eu falava assim, gente, eles não estão entendendo, eu quero curso para agora, não é para setembro, outubro, ano que vem, é agora que eu quero curso. Aí apareceu lá, num lugar lá, que tinha o curso que ia começar no final de maio, 2 semanas depois daquele movimento que eu estava fazendo. Aí eu peguei, liguei para a moça, falei com a moça, com a Sandra, tal. Ai, vem conhecer, tal, faz o primeiro módulo. Se você não gostar, não tem problema, a gente te devolve o dinheiro, pereré, piriri, parará. Bom, lá fui eu, feliz da vida com a minha bolsinha, meu caderninho para anotar. Chego, sento na sala, feliz da vida. Quem que entra na sala para dar o curso para mim? O casal que eu não tinha gostado. Eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Falei assim, não acredito. Falei assim, vamos ver, né? Por que eu estou aqui? Gente, assim, a Wilma e o Décio são fantásticos. Perfeitos para o meu tipo de pedagogia, assim. Foram 18 meses de curso, maravilhosos. Eu falava assim, a gente paga para chorar. Fiz o curso, fiz toda a formação de constelação, amei, gostei. Aí comecei a trabalhar com a constelação, comecei a fazer. Só que aí eu falava assim, gente, primeira coisa que eu entendi na constelação: o campo usa as ferramentas do terapeuta. Então, todas as ferramentas que eu aprendi ao longo do meu caminho, ao longo da minha trajetória, eu usava dentro das constelações. Então, eu usava uma aromaterapia, eu usava um floral, dependendo da situação, até fazia um teta healing ali no meio. Então, a gente fazia aquele tchacalaca, né, no meio do atendimento. Como diz a Caco, a gente coisava tudo, né? E saía um trabalho muito bacana. Aí eu comecei a observar esse trabalho e falava assim, gente, está faltando alguma coisa. Não, por que que a Marta está vinculada com essa tia-avó dela? Qual é o sentido dela olhar tanto para essa tia-avó? Por que que o problema dessa tia-avó mexe tanto com a Marta ou faz com que a Marta tenha esses movimentos na vida? Por que que a Caco tem ligação com o bisavô dela? Então, eu não via sentido nessas conexões, nessas ligações, porque ela mostra, a constelação, na época que eu fiz, eu vou deixar isso bem claro, tá, gente? Eu sou formada em constelação há 10 anos. Então, na época em que eu fiz, a gente não tinha muito acesso às ferramentas que a gente tem hoje. E nem se sabia tanto quanto se sabe hoje. Então, eu não via sentido nisso. Para mim, não tinha, não encaixava, a conta não fechava. E tinha dias que, às vezes, eu ia para casa, não me questionando em relação à constelação que eu tinha feito, porque a gente termina a constelação, você desconecta, acabou, nem você lembra mais. Pelo menos o meu processo é assim, eu desconectava, eu não lembrava. Tanto que, às vezes, as pessoas falavam assim, mas você não lembra da minha constelação? Eu falava assim, não lembro. Eu não lembrava, literalmente eu não lembrava.
Mas eu ia embora com essas questões. Mas por que, que as pessoas se vinculam desse jeito? Por que, que elas olham? Por que, que esse problema que vem, né? Essa questão mal resolvida que vem, pega essa pessoa exata, não aquela ou a outra. Aí eu comecei a pesquisar, eu falei, isso deve estar na árvore genealógica, não é possível. Tem a ver com a árvore genealógica, porque quando você abre o campo da constelação, você abre a árvore ali, né? Aí eu comecei a procurar. Que raio de terapia podia ser essa? Aí eu li um troço, uma palavra enorme desse tamanho, que demorou quase um mês para eu conseguir falar a palavra toda. Psicogenealogia. Falei, nossa, o que é isso? No Brasil só tinha a Mônica Justino que tinha falado a respeito disso, na época tinha feito um workshop e não estava fazendo mais, pelo menos não naquele momento. Aí eu fui ver psicogenealogia na Itália, em Milão. Falei, caramba, como é que eu vou para lá fazer um curso de um ano, lá um ano? E falei, não tenho cacife, não tenho. Aí eu falei assim, agora. Aí comecei a procurar Facebook, grupo de psicogenealogia. Eu fiz, opa, vou entrar nesse grupo. Aí eu falei assim, esse grupo me parece interessante. Entrei lá, mas como na época eu não rodava em mídias sociais, deixei lá. Passou uma semana, mais ou menos, um dia de manhã eu levantei e falei assim, deixa eu olhar no Face para ver se tem alguma coisa. Aí tinha lá solicitação de amizade, vou olhar, Letícia Bassim. Falei, uai. Aí eu puxo lá, vejo, estou pensando em formar uma turma de curso de psicogenealogia no Brasil. Falei, meu Deus do céu, né? Imagina, se eu na hora eu não liguei para a pessoa. Aí ligo para a Letícia fala até hoje que ela lembra exatamente onde ela estava quando ela conversou comigo. Ficamos quase uma hora conversando e eu falava: pelo amor de Deus, traz esse curso para o Brasil. Pode me colocar já como primeira na lista, porque eu tô dentro. Não quero saber onde vai ser, não quero saber como vai ser, não quero saber quanto vai ser, porque o chamado da alma era tão forte que nada mais importava. E eu tinha certeza absoluta que eu ia fazer esse curso. Aí ela, depois de um mês mais ou menos, ela avisa que ela tinha montado uma turma, que o meu nome estava na lista para eu fazer a inscrição, tarará. Acho que não deu 2 meses, eu vou para Santa Catarina para fazer o primeiro módulo da primeira turma de psicogenealogia no Brasil, a psicogenealogia evolutiva. Ela trouxe o professor Lauro Alonso para fazer aqui no Brasil, e ali eu acabei de encontrar assim, 100% do meu propósito, da minha alma, do que estava faltando, enfim. Eu falo hoje que eu sou psicogenealogista desde criança, porque hoje eu falo que eu sou arqueóloga de família, arqueóloga de árvore genealógica. Adoro fazer esse trabalho de olhar, de ajudar a pessoa a olhar para essa árvore genealógica e entender esses conflitos, essas dores. Por que que isso reverbera no clã? Quais foram as situações conflitantes? A forma de encontrar o equilíbrio dentro da árvore genealógica e desta forma trazer esse benefício não só para a pessoa que está fazendo, mas reverbera em todas as outras pessoas que estão conectadas ali. Você consegue organizar 4 gerações anteriores à sua, prepara as 4 gerações que vão chegar depois de você relacionadas a essa situação. Enfim, aí é um trabalho maravilhoso. Aí é um trabalho assim, eu digo que é um trabalho de ponta. A psicogenealogia ela é cirúrgica, ela vai no problema. E aí eu fui fazendo o curso, fui me especializando, fiz todas as formações que o Lauro Alonso deu aqui no Brasil. Estou refazendo as formações com a Letícia, complementando com outros módulos que vão surgindo. E assim foi a minha formação. E esse hoje é o meu trabalho. Dentro desse trabalho, ao longo desse último ano, né, da pandemia para cá, eu escrevi um capítulo em 2 livros. Foram 2 livros escritos, um capítulo em cada um, e um terceiro livro que eu escrevi também, mais um capítulo. Um chama Tecendo a Vida, é um capítulo que eu falo das perdas gestacionais. A Caco está Eu também mostrando. tenho.
Maravilhoso. Recomendo. Maravilhoso. Aí, nesse capítulo, eu falo sobre a perda gestacional que eu tive, conto um pouco desse processo e como é olhado a perda gestacional dentro da árvore genealógica. Eu só acho que vocês deveriam vender o livro junto com uma caixa de lenço de papel. Verdade. Porque Sim. eu chorei em todos os capítulos. Pois é. Esse capítulo Tecendo a Vida são vários psicogenealogistas e é um capítulo mais lindo que o outro. E é bem isso que a Marta falou. É lindo. Vale a É pena. bem lindo. E depois escrevi um capítulo de um livro que chama Educando o Mundo através da Psicologia, que eu conto o que é a psicogenealogia. É um Sim. capítulozinho Isso. aí. Eita! Eita, eita. Foi bem na sua frente. Aí. Isso. Foi? Perfeito. Foi. Foi. Agora a Foi. gente coloca lá no Instagram. Isso. Uhum. E aí eu falo um pouco sobre o que é a psicogenealogia, para as pessoas terem ideia, como ela foi organizada, quais são as contribuições, enfim. E agora eu fiz atualmente para esse, vamos ver, deu? Uhum. Depois a gente coloca no Instagram, Isso, né? Tá. coloca no Instagram, bonitinho. Porque não dá para ver tão bem assim, né? Aí. Ah, sim, agora sim. Isso. Então, ele está até aqui cheio de marcações. É o projeto Sentido Gestacional. Nesse capítulo, eu falo da minha experiência como avó, né? E falo como os netos são espelhos dos avós, né? E falo dessa relação maravilhosa que nós temos com os nossos netos, enfim. E aí eu estou trilhando o meu caminho. Agora, dentro do Recanto, né, quando a gente se junta e começamos a trabalhar juntas, dentro do Recanto agora a gente já está organizando cursos, então nosso primeiro curso vai ser online, depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele num próximo momento, sobre o projeto Sentido Gestacional mesmo, né? Onde você olha para esse projeto, o que é esse projeto? É um período que vai de 9 meses antes da sua concepção até os 7 anos de idade. E é um momento em que o seu inconsciente ele está num processo assim muito forte, onde você absorve muitas informações que você transforma em mandatos e lealdades que comandam a sua vida depois, as suas atitudes, suas escolhas. É como um programa que vai rodando inconscientemente aqui atrás e que vai fazendo com que você tenha determinadas atitudes e que você não entende nem por que você está tendo. Ai, por que eu tenho dedo podre para escolher namorado? Ai, por que eu não consigo dinheiro de jeito nenhum? Não tem acordo, eu não consigo, o dinheiro vem e vai embora. Enfim, várias questões. E aí, por que eu não vejo alegria na vida? Por que eu e minha mãe a gente não consegue se entender muitas vezes? Ou por que eu não consigo largar minha mãe de jeito nenhum para ter a minha vida pessoal? Dentro desse período, é um período em que você ouve muitas coisas, em que existem contratos que são firmados dentro do sistema de forma inconsciente, nada vem por uma intenção ruim, é tudo com muito amor que acontece dentro do sistema familiar, e aí você toma consciência, depois disso você olha ressignificando, muitas vezes eu indico um ato simbólico, que é a coisa assim que eu mais gosto de fazer. E segundo a Letícia, ela fala assim que parece que eu também sou bem específica nisso. Depois, estudando meu nome na Cabala, eu entendi por que eu sou tão boa em ato simbólico. Eu assino embaixo. A Márcia já fez, né, Márcia? Maravilhoso, maravilhoso. E aí a gente vai promover esse curso. Vamos ver a possibilidade de fazer árvore sensitiva. Estou bolando aqui. E também quero fazer as 7 gerações, né? Que são 7 encontros, são 7 semanas, onde eu vou ajudar as pessoas a montar a árvore genealógica e olhar para tudo isso. Enfim, ufa! Quanto tempo deu, Caco, falando aí?
Não, deu pouquinho, o famoso você fez o resumo do resumo, né. Por isso, mas assim, foi assim, conteúdo, assim, muito rico, sabe, acabou Uhum, atiçando mais ainda as pessoas para conhecer, sabe, a sua jornada, tudo que exato. você passou, ainda mais numa época que não teve, assim, tanto acesso como tem hoje, né. Exatamente. Se eu for comparar eu tenho 43 anos, sabe, então, na época que eu comecei, então já tinha a internet era tudo acessível. Você só tinha, Exato. sabe, que ir lá, apertar, clicar e pronto, abria tudo, né, sabe, tanto os Sim. livros como PDF. Então, assim, mudou muita coisa, né, desde o momento na qual, sabe, a Ninete teve que pesquisar, sabe, na biblioteca, essa coisa assim que fala: Era "Gente, isso mesmo. então, agora E não, agora você tudo". hoje em dia, muito mais é acessível. Até mesmo essa série da Netflix, né, que fala um pouco sobre a constelação, né, é tudo muito acessível às pessoas. Antigamente não tinha isso. A gente era minoria, a gente não era consideradas loucas, né? Então a gente Sabe o que estava minha muito mãe à falava, frente. Marta? Minha mãe falava assim: qualquer hora você vai ser queimada em praça pública. Bem Minha isso. mãe falava: você vai ser queimada em praça pública. Assim, Exatamente a por gente conta disso. era meio que rotulada como estranha, diferente, esquisita, né? E hoje em dia isso mudou, né? Hoje em dia é muito mais fácil de encontrar, é muito mais simples. Qualquer coisa você vai lá no seu amiguinho Google, né? E procura alguma palavra mesmo. Até mesmo essa série da Netflix. É, vieram falar comigo, que eu não sou muito chegada à televisão, série, nada disso, e vieram me falar. E engraçado que você estava falando sobre isso, né? Sobre ser cética em relação à constelação, e foi exatamente o que me falaram. Eu achei muito fantasioso. E aí, quando eu falei da experiência que a gente teve aqui no Recanto, a pessoa falou assim: ah, mas é mesmo, é assim? Porque as pessoas acham que está muito longe, né? Que não é uma coisa palpável, né? Como você falou da Fátima, né? Que falou, nossa, igualzinha a minha avó, né? Então é isso mesmo, a pessoa acha que está muito longe, mas essas terapias, elas é, nos proporcionam coisas assim muito incríveis. A minha experiência com você, o ato simbólico que você passou, eu me lembro exatamente, eu estava exatamente aqui, fiz a minha árvore genealógica com você e você virou para mim e falou assim: você tem rosa do deserto? Eu falei assim: a única flor que eu tenho na minha casa. E você falou: que cor é? E eu falei: é Bordeaux. Aí você falou: é perfeita, é essa mesmo. Então, assim, eu não vou dar spoiler, né? Porque a gente pode falar isso em Em outra outro momento. ocasião, mas foi perfeito, foi o resultado do ato simbólico, foi emocionante, tanto logo depois que eu fiz, quanto um ano depois, né? É, e assim, isso eu deixo para falar depois, na minha vez. Agora é a vez da Cá falar. Mas Vamos antes eu lá, vou tomar meu remedinho, gente, que eu tô com dor de deixa eu só falar uma garganta. coisa. Ó, Eu vou tomar Caco, o meu remedinho aqui, tá? Uhum. Caco, eu sou da época que a internet era discada e a gente Sim, só conseguia usar de fim de semana à noite, Uhum. verdade. porque era aquele negócio que ficava aquele barulhinho. Barulhinho. É. Isso, eu Eu lembro vi o mesmo. Google crescer, né? O Google cresceu comigo, porque no começo a gente nem tinha quase informação dentro dele, e olha hoje. Sim. Manda ver, Caco. Nossa, com certeza, Ninete. Mas assim, lembrando disso, né? Como se diz? Bom, tem 43 anos e desde assim, quando era mais jovem, adolescente, aborrecente, né? Sabe? Eu não entendia muito desse negócio de esotérico, energético, né? Mas assim, as pessoas falavam de que eu era meio que meio chegado, né? Fala, olha, suas mãos são quentes, viu? Elas são curativas, você poderia trabalhar com isso, né? E eu falei, meu, o que que é isso, né? Eu não entendia nada, né?
Então, aí vem, vai, aí teve uma pessoa muito querida, né, na qual ele acabou, sabe, me falando sobre esse mundo energético, quântico, e acabei, assim, conhecendo um pouquinho, né, da igreja messiânica, na qual eu comecei a ministrar, sabe, fazer imposição de mãos, né? Aí com isso vai, com isso vem, eu comecei a estudar uma coisinha aqui, outra ali, sabe? Mas, assim, o que teve, assim, um boom na minha vida foi quando eu tive um contato com o Reiki. Isso foi em 2010, né, que eu ia com minhas irmãs, né, passar com uma terapeuta lá. Ai, que coisa mais linda, gente, isso é uma Não perfeição. adianta, ele quer vir pro colo. Não, tá certo. Então, aí eu passava, assim, com uma terapeuta, só que eu ficava, assim, observando, né, fiquei pensando: que é isso, né?". Aí eu ia lá, recebia algumas sessões, assim, de reiki. Engraçado que eu me sentia bem após, assim, sabe, a sessão, mas, assim, eu não entendia, não sentia, assim, ao certo, mas eu consegui sentir um pouquinho do bem-estar disso, né. Aí eu falei: "Ah, que legal, né, vamos tentar ver isso, né". Aí a gente fez o curso em 2010 e durante uns 2 anos eu fiquei no nível 1, né, na qual a gente faz autoaplicação ou no máximo fazer, assim, familiares. Aí em 2012, não, 2001 não, né, 2010, né. Aí em 2012 eu acabei fazendo o nível 2 e acabei gostando, fiz o nível 3, sabe, então sabe quando aí com isso a gente acaba, assim, se empolgando, né, fala: "Nossa gente, que legal, né". Aí, assim, pouco a pouco eu começava a sentir um pouquinho mais, sabe, a energia, assim, fluir, mas até então eu não era sabe, eu não acreditava muito nisso tão fielmente como agora, né. Mas aí em 2013 eu fiquei pensando: "Gente, vamos lá, né, vamos tentar fazer outras coisas", porque eu vi que conforme, assim, eu aplicava, eu praticava, sabe quando dava, assim, dava aquela vontade de conhecer coisas novas, coisas diferentes? Aí, pouco a pouco, aí eu fazia cromoterapia, aromaterapia, PNL, projeciologia, sabe quando a gente vai fazendo um monte de curso ao mesmo tempo, né, que a gente não para? Fica lá, assim, ó, acumulando um monte de certificados, e o conteúdo a gente só via só na hora, mas assim, depois você pensava: "Ah, não, vou fazer outro curso", sabe. Então, vai entuchando a gaveta e vai, assim, empilhando mesmo, né. Mas o que foi, assim, mais legal de que, gente, por mais que, assim, eu tivesse feito outros cursos, eu acabava voltando pro reiki, né, devido, assim, sabe quando a própria filosofia, né, que o Mikao Usui, que ele é o descobridor do método Reiki, né, então que ele, sabe, passava essa filosofia, esse conhecimento, é uma coisa assim que aí eu pensava: "Gente, é uma coisa assim que eu vivo no meu dia a dia", sabe, então já E fazia parte de mim, né, então eu me identificava, não é por causa que eu tenho origem japonesa, né, falar: "Ah, não, tem tudo assim meio mesmo pezinho", não é bem isso, sabe, eu me não. identificava com isso. Então, isso daí acabou, sabe, me agregando muito, me abrindo, assim, muitas portas, sabe, muitas oportunidades. E Eu acho que no Brasil, né, as pessoas gostam muito do reiki, né? Não tem muito fronteira, né? As sim, pessoas têm as suas religiões, então é uma filosofia de vida mesmo. Não tem nada a ver com ser de descendência oriental, né? não, isso Tem daí é uma verdade. escolha mesmo, né? Olha mesmo, porque eu vejo, assim, que, sabe, assim, da turma que eu participei, meu, como posso dizer, assim, descendente de japonês mesmo, era muito pouco, né. É. Eu vi, assim, que era mais, assim, não descendentes. Né, não assim, Uhum. orientais que participavam disso. Eu falava: "Nossa gente, que legal", e as pessoas se identificavam, sabe, era uma dedicação. Então sabe quando eles trazia, assim, aquela empolgação, eu falava: "Nossa, que legal gente, como isso daí acabou, assim, transformando a vida de muitas pessoas". Sim. Então assim, aí na medida do possível, né, sabe, eu tento, assim, praticar no meu dia a dia também, né, e se eu pudesse passar esse conhecimento para mais pessoas também, né, aí é Uhum. uma coisa é meu propósito de vida também, né, Uhum. então, claro, mas assim, não só o reiki me ajudou, mas também
principalmente a constelação, porque teve um período que eu ia assim quase toda semana lá, sabe? Visitar a Fátima, a Ninete, né? Então a gente fazia uma troca de terapias, né? Com isso. Aí eu ia coisar elas, na qual, Mas assim, você pratica outras também, além do reiki, né, sim, eu Caco? pratico, né? Porque assim, sabe, mais que a gente fale, ah, não, você vai aplicar reiki? Sim, eu vou aplicar reiki, mas não é somente reiki. Porque com isso a gente acaba, sabe, canalizando outras fontes, outras energias, outras vibrações, né? Então acaba Uhum. virando um combo meio coisado, né? Então, É. mas é, Cacoterapia. mais ou menos isso, cacoterapia. Então vai aquela assim, bomba assim na pessoa. Então, assim, eu fico feliz que a pessoa ela tem uma transformação, né? Então, sabe, aí assim, pouco a pouco a gente vai praticando, vai aperfeiçoando, né? E vamos agregando um pouquinho mais, ajudando, né, as pessoas, principalmente, eu quero, assim, agregar mais conhecimentos para o Recanto, né? Porque a Marta é uma pessoa maravilhosa, a Ninete também, tanto conhecimento que cada vez mais, toda semana eu aprendo com vocês muito, sabe? Eu É agradeço a gente muito com mesmo, você, né? né? Então, vocês sabem, é uma troca assim muito, muito boa, muito gostosa mesmo. Que só quem está no recanto sabe. É verdade. Eu A também. gente tem, a gente meio que se complementa, né? A gente Isso. pôde ver isso na sexta-feira, né? Aham, com Quando a gente certeza, se né? encontrou, né? Eu fui a São Paulo, encontrei essas maravilhosas e foi muito divertido, gente. Eu vou colocar as Parecia fotos três para vocês verem, crianças. mas vocês não vão ter ideia de como foi divertido. A gente riu muito. Parecíamos três crianças. É. Foi muito bom, né? E assim, o mais legal, né, é que o universo conspirou, porque a gente não tinha combinado, cada uma foi no seu caminho mesmo. Eu fui para um curso de alquimia, a Ninete foi para um curso de psicogenealogia no bairro próximo a como Não, e mora. Então, rua, assim, tudo no na mesmo final de mesma rua. semana. Aham, E assim, A gente a estava viagem na mesma rua. Então, A viagem assim, da Marta estava marcada já 2 meses, né, Marta? Um mês, dois isso. meses. E a Aí, gente uma vinha semana falando, antes, né? A gente vinha falando, não, mas a gente vai se encontrar, a gente vai se encontrar. tem. E foi assim Aí, incrível. Fora as outras sincronicidades que a gente teve, que a gente não pode falar aqui para vocês. Vai ficar com a gente, vai ser um segredinho nosso. Mas que vocês podem ter certeza que foi muito. Foi uma certeza de que a gente está no caminho certo. É, as pessoas falam muito do 11-11, as pessoas falam das horas repetidas, mas a gente teve isso tudo nesse final de semana. A gente é, ficou muito feliz de se encontrar, rolou muito presente para lá e para cá. Depois eu vou postar também no Instagram os presentes que eu ganhei, mas o presente maior, sem dúvida, foi encontrar vocês, né? Mas eu adoro dar presente, eu adoro ganhar presente. E eu acho que presente não é pelo valor, né? Monetário, né? Físico, mas é sempre pelo carinho, né? Pela lembrança. Então, assim, tive muito carinho de vocês, muita atenção. A Caco me ajudou bastante, né? Na minha estadia, enfim, nos perrengues, né? também. E foi ótimo. A Ninete morta de cansada lá com a gente, né? Comendo a nossa pizza. E foi tudo muito maravilhosa. legal. Assim, eu adorei, foi muito divertido. E eu espero que a gente passe para as pessoas essa alegria que a gente tem de estar trabalhando juntas. É, nem tudo são flores, né? Muito Sim. pelo contrário, a gente tem muitos desafios, mas a gente procura sempre levar isso de uma forma leve, né? Sempre a gente pensa que precisa ser leve. Se não for leve, não tá bom. Então, a gente tinha feito um podcast há 2 semanas atrás
E nessas 2 últimas semanas a gente estava com muita coisa individualmente, a gente não conseguiu se reunir para fazer mais coisas. E a gente estava se cobrando. Mas tudo tem o tempo certo, né? Então, a gente procura entender, né, os percalços que a gente encontra e tenta administrar isso sempre. Mas a gente sempre que se encontra, é sempre muito divertido. A gente trabalha para caramba, a gente procura levar o melhor, pensar no melhor, melhor maneira, as melhores condições, mas a gente sempre não dispensa a alegria, né? Então a gente sempre quer se divertir e passar isso para as pessoas também, Com né, certeza, menina? né? Aham. E aí, Sempre Marta? com leveza. E aí, como foi Oi? sua jornada, minha linda? É. Então, eu Hum. vou tentar ser breve. Ai, meu Deus. Primeiro, eu queria falar o porquê desse fundo aqui. Esse fundo é porque eu queria que a Sátia, a nossa mascote, estivesse aqui do meu lado. E segundo, porque muita gente não sabe, mas esse portalzinho aqui é da minha casa, né? Não é do Recanto, é da minha casa. E isso foi uma ideia da Capo. Ela falou: vamos fazer um portal, né, apresentando as pessoas para entrar no podcast. Então, eu queria só deixar isso registrado, né? E queria deixar a Capo, o registro da Capo em relação a toda a arte, toda essa parte artística é dela, a responsabilidade é dela, e ela sempre faz, assim, consegue traduzir de uma maneira muito delicada e muito competente. Então, queria deixar registrado isso antes de começar. Em relação ao que as meninas já falaram, tudo, eu vou tentar ser sucinta, né? Vou tentar, né? Mas, assim, pelo que eu vejo, todo mundo é muito cético antes de começar essa jornada como terapeuta, né? A grande maioria. Sempre muito desconfiada, sempre muito recente em relação a tudo. E comigo também não foi diferente. Eu sempre fui muito analítica, eu sempre fui muito desconfiada, não sou uma pessoa que acredita logo de cara nas coisas. Eu sou meio São Tomé. E eu fui convidada pelo meu tio a fazer um curso de hipnose. E aí eu fui bem desconfiando de algumas coisas eu concordava, outras não. E lá eu conheci uma senhora, isso eu já contei no outro, mas é só para linkar. E ela me apresentou a numerologia. Então, a minha grande paixão é a numerologia, porque ela me ajuda no dia a dia, assim como a Caco falou do Reiki, a numerologia me ajuda a entender muita coisa do que está acontecendo, o porquê das coisas. E dentro da numerologia, essa senhora, ela tinha 60 anos na época, eu tinha 22, ela me apresentou, ela quis me apresentar um mestre indiano, que é o Sai Baba. Muita gente conhece, né? Talvez alguns daqui não conheçam, mas eu, absolutamente cética, eu fui por educação com ela, e na cerimônia foi muito engraçado, gente. Eu me lembro como se fosse hoje, isso foi em 91. Começou a cerimônia e as pessoas falavam assim: ele sai da foto. Não, ele sai da foto e não sei o quê. Cada um falava uma coisa e eu ficava assim, gente, que gente louca. Como que pode acreditar numa coisa dessas e tal? E eu acho, e isso eu passo para as pessoas quando eu atendo, que para cada um vai acontecer de um jeito. Então, a experiência de um pode ser similar para outros, mas para cada um vai ser tocado de uma maneira. E para mim foi muito engraçado, porque no primeiro acorde do mantra eu comecei, as lágrimas desciam, eu fiquei 1 hora e pouco chorando, gente. Chorando não, as lágrimas desceram. Então
eu falei assim, não, tem alguma coisa diferente aqui. E aí eu comecei a ler sobre isso, foi o meu despertar para a espiritualidade realmente. E aí foi tudo junto, tanto da filosofia de Sai Baba, né? Porque as pessoas às vezes tinha uma moça que trabalhava lá em casa e ela falava que eu ia para uma seita. E eu achava muito engraçado, né? E, na verdade, o trabalho do Sai Baba é um trabalho de filosofia de vida, né? Então, não, você pode ser, né, seguir qualquer religião e seguir, né, o Sai Baba, que já é falecido e tal, mas seguir a filosofia dele. E aí, eu estudei numerologia, né? Eu nunca fiz curso, sempre estudei por minha conta. E depois, mas eu achava que, né, eu estudava, mas eu não achava que eu sabia tanto assim. Até que sei lá, não sei quando foi exatamente, mas eu conheci algumas pessoas que eram numerólogas. E aí, quando eu falei assim, eu quero fazer um curso. E aí eu comecei a falar com essas pessoas, elas olhavam assim para mim e falavam, mas você já é numeróloga, por que você está querendo fazer curso? E aí eu comecei a estudar com elas, né? Tipo, como é que eu vou dizer? De forma informal. E eu já fazia, né, os cálculos todos no Excel e tal, não sei o quê. E eu ficava boba de ver como elas faziam à mão. E eu falava assim, gente, como que vocês fazem à mão? Mas pode errar e tal. Então, enfim, aí eu fiquei, né, animada com isso. E aí algumas coisas na minha vida aconteceram, né? E eu acabei resolvendo trabalhar como terapeuta. Mas eu resisti muito, muito. Eu acredito que algumas pessoas vão se identificar comigo. Eu resisti muito, mas eu fazia sempre tudo por hobby. Eu não achava que eu ia ser uma terapeuta. E aí eu fiz, como a Ninete falou, aromaterapia, cristaloterapia, enfim, todos esses cursos que as pessoas fazem, né, eu fiz. Mas tudo acrescenta, tudo complementa, né? A gente tem uma visão maior quando a gente vai estudando, mas a gente sempre vai se identificar mais com alguma coisa, né? Como a Ninete com a psicogenealogia. E, no meu caso, eu uso a numerologia para tudo. Então, quando eu faço uma anamnese para tratar alguém com floral, eu sempre faço pela numerologia, porque tem uma série de questionários, né, que o pessoal, quando se faz curso, o pessoal passa. E eu falava assim, gente, mas não bate, porque eu falo com a pessoa e a pessoa, né, não é exatamente aquilo. E aí eu comecei a fazer pela numerologia, eu fazia o ano pessoal, alguma coisa que eu conseguisse fazer rápido, e eu sempre acertava muito, né, dentro do que a pessoa precisava. Eu adoro floral, né? Eu fiz um tratamento com uma terapeuta de vidas passadas e, e essa passagem, né, com essa terapeuta foi muito importante para mim, porque ali foi vamos dizer, a marca antes e depois, porque foi quando eu conheci os florais. Em 2001, para quem não sabe, eu venho da indústria farmacêutica, eu trabalhava em logística, trabalhava com compras, nada a ver com. Algumas pessoas sabiam que eu estudava numerologia, porque às vezes eu fazia algum cálculo para alguém e tal, mas a grande maioria não sabia. Então, se tiver alguém aqui que me conheceu na indústria farmacêutica, vai falar assim: nossa, mas eu nem sabia que você estudava tanto tempo. A grande maioria das pessoas mais chegadas já sabem, mas algumas vão estranhar. Mas já é bastante tempo que eu faço esse trabalho. E na época, em 2001, eu fui escolhida, né, dentro da empresa para fazer um trabalho fora do Brasil. Eu fui para Londres, para o trabalho da empresa, um projeto global, e foi muito transformador, porque 2001 eu não estava tão ligada assim, apesar de já estudar um pouco de numerologia, eu não estava tão ligada nessa parte espiritual.
E um dos lugares que eu visitei, que muita gente que é ligado, né, nessa parte mais mística, vai falar assim: nossa, você esteve em Stonehenge. E eu vou falar: eu fui, não senti nada, muito pelo contrário, eu só queria encontrar uma lojinha para trazer uma lembrancinha. E é muito engraçado hoje, 21 anos depois, eu pensar nisso, que eu falo: caramba, eu estive lá e eu não curti isso, né? Mas eu estou falando isso porque, às vezes, como a Ninete também citou, às vezes não é o momento, né? Não é o momento de você se ligar, né, em tudo que está acontecendo. Então, assim, hoje em dia eu fico rindo quando eu vejo isso. Eu tenho fotos de lá, mas na verdade eu queria uma lojinha, né? Eu queria comprar alguma coisa, trazer alguma coisa. Então, muita gente vai pensar assim: pois é, eu vou em tal lugar, nossa, lugar maravilhoso, mas eu quero trazer alguma lembrancinha, eu vou trazer uma plantinha, eu vou trazer uma pedrinha, e não curte o lugar. Então, fica a dica aqui. Procura pensar, né, onde você está, qual é a energia, porque isso eu tenho a lembrança exatamente, mas eu acho que eu não senti a essência do lugar, né? Eu sei que eu tive lá, porém, hoje em dia, né, para quem não sabe, eu sofri um acidente no começo de abril, fraturei o meu tornozelo, e por isso eu não estou atendendo, né? Desde então eu não estava atendendo porque precisei ficar na cadeira de roda, muleta. As meninas me ajudaram bastante, porque a gente continuou trabalhando, mas de uma forma, né, mais lenta, elas trabalhando mais, enfim. E nesse tempo eu resolvi mudar algumas coisas, né, dentro dos meus atendimentos. Então eu resolvi que eu precisava reestruturar, né? Reestruturar o tipo de atendimento que eu estava dando, colocar algumas coisas que eu estava sentindo falta. Então, nesse tempo, como eu estava impossibilitada de andar, com várias dificuldades, eu resolvi fazer cursos. E eu estou fazendo até hoje, né? Desde abril, eu me dediquei à alquimia, que foi esse evento que eu fui no final de semana agora. Me encantei com isso, porque eu tinha feito um trabalho, um projeto no ano passado que foi maravilhoso, e faltavam algumas coisas de aprendizado sobre planetas, sobre as frequências. Eu trabalho com biorressonância quântica, né? Um aparelho de biorressonância também, eu não falei. Mas tudo isso foi acrescentando muito para mim. E eu comecei a fazer vários cursos ao mesmo tempo, gente. Eu sou assim, meio 5, né? O 5 é isso, assim, é muito movimento, né? E aí eu fiz um curso da Letícia, maravilhoso, né? Eu conheci o trabalho da Letícia através da Ninete, e eu estava louca para fazer esse curso, estou fazendo ainda. Comecei a fazer um curso de magia celta e esse curso de alquimia. E o que eu percebi? Que eu precisei desse tempo, né, desse acidente, para parar e reorganizar tudo que eu queria fazer, como eu queria fazer. Então, tudo isso esse ano foi muito intenso, porque foi uma mudança muito grande, né? Tanto na minha vida quanto das meninas, porque a gente está junto, a gente tem trabalhos individuais, mas a gente sempre se ajuda, a gente sempre está unida, porque uma complementa a outra. Então, a opinião delas, para mim, é muito importante. A gente procura sempre, né, de uma forma carinhosa até, né? Uma ajudar a outra, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eu perdi o meu gato em julho, as meninas me ajudaram muito em relação a isso, a entender essa perda, a superar a perda. A Ninete me deu um ato simbólico, né, Ninete? Que eu segui corretamente e que foi muito bom para mim,
Quem não conhece sobre atos simbólicos, a Ninete com certeza vai passar em próximos encontros aqui. A Ninete vai falar mais, com certeza, para vocês, e vocês vão se encantar também. Às vezes a pessoa não acha que o ato simbólico é tão simples, e realmente é, mas que, guiado por uma terapeuta, ele tem uma transformação interior tão grande que assim, só quem já passou por um vai entender o que eu estou falando. Então, eu sugiro que as pessoas acompanhem bastante a gente vai sempre estar passando não só nossas experiências, como de outras pessoas, né? Não precisa identificar, mas assim, coisas que já aconteceram e que foram transformadoras. Então, para finalizar, eu só queria falar um pouquinho sobre a biorressonância quântica, porque foi muito transformador na minha vida. Há 4 anos atrás eu conheci o aparelho de biorressonância, e é o que eu trabalho hoje bastante. Nessa época de pandemia, antes eu já estava estudando bastante. Em relação à iridologia, que a gente fez um podcast com o professor Marcos, que é da INAP, meu professor muito querido. Foi ele que me direcionou para a biorressonância também. Eu aprendi muito com a iridologia, recomendo. Eu fiz uma pós em física quântica, que também me ajudou bastante a entender como funciona a parte do corpo humano, como eu posso tratar melhor essa parte das frequências, né, das ondas. E a gente depois pode marcar alguma coisa para eu explicar um pouquinho mais sobre isso. E nesse período de pandemia, eu poder me tratar em casa com a biorressonância foi muito bom. Eu tentei ajudar outras pessoas também, né? Através das frequências, as meninas e, enfim, várias outras pessoas. E eu não vou me alongar mais, já falei bastante, mas só queria falar um pouco sobre o trabalho e falar um pouquinho o que significa a Sátia para a gente. A Sátia foi desenhada pela Caco e ela viu a Sátia, né, Caco? Você estava no ônibus, Isso, tava no né? ônibus e do nada, sabe, quando vem aquela inspiração, eu tive que desenhar rapidinho, né? Porque enquanto o ônibus estava lá sem movimento, passando na lombada com tudo, aí eu falei, não, deixa eu pegar um papel e, sabe, eu comecei a rabiscar. Aí veio assim a imagem assim, de uma sátia pequenininha, bonitinha, em cima de uma flor de lótus. Imagina aquele garrancho, né? Aquela coisa assim maravilhosa. Aí eu tirei a foto dentro do ônibus, aí eu mandei para Marta. Falei, olha, Marta, me veio essa inspiração, né? Aí tudo bem. Mas quando eu chegar em casa, eu faço algo mais decente, né? Mas assim, só no final da tarde que eu consegui voltar para casa, aí eu fiz assim um esboço melhor, aí eu mandei para elas, né? Para E ficou perfeita, assim. O mais legal é que a inspiração de cada uma é sempre muito o que a gente está pensando também. Então, assim, dificilmente a gente mexe em alguma coisa que a outra, né, tem uma intuição e tal. A gente dificilmente ajusta, né? Dificilmente, né? A gente não tem muito isso. isso é Então, verdade. a Caco é a nossa designer, e aí a gente teve necessidade de crescer um pouquinho, né? A Sátia. E assim, uma das coisas que eu queria só finalizar aqui, o que eu tinha para falar, é que a Sátia, o nome Sátia, o nome Recanto Sátia, é uma homenagem para o meu mestre espiritual, mas a palavra Sátia traduz muito o que eu queria, né, para esse momento, para esse trabalho. Porque Sátia representa, significa verdade. Então, a gente traz muita verdade dentro de nós. Então, a gente quer muito passar coisas boas, mas não de uma forma comercial.
a gente quer passar realmente o que a gente sente, o que a gente acha necessário para esse momento. E o nome Sátia, para mim, além de ser o nome do meu mestre, eu acho muito a sonoridade dele, eu acho muito agradável. Então, olhar para a nossa mascotinha, Sátia, e ela ter sido desenhada pela Caco, assim, para mim é muito, como é que eu vou explicar? São muitos sinais, assim, né? Porque a gente consegue visualizar uma coisa que a gente não conseguia concretizar e tem alguém e consegue, né, traduzir para a gente. Então, por isso é tão importante as meninas, né? As meninas são muito importantes para mim, elas sabem disso, eu sempre falo isso e é de coração, porque a gente se complementa muito, né? Cada uma com a sua personalidade, né? Mas a gente sempre tem algo a acrescentar na outra. Então, a Sátia, ela, na verdade, ela é mascote, mas ela é a nossa representação. A Sátia é um pouquinho de cada uma. O olho é o da Caco e da Ninete, que são pequenininhos, fechadinhos. Isso, Mas, isso. assim, a essência da Sátia, ela é a nossa representação. Então, para quem não sabia, a Sátia é uma em três. Então, Sim. é isso. Eu acho que eu me alonguei, né? Eu acho Não, que eu que falei isso, muito. imagina, né? Mas assim, foi muito Mas, bom, assim, sabe? De, sabe, eu captar a Sátia, sabe? Colocar ela no papel. Mas quem trouxe ela para essa dimensão foi a Ninete, sabe? Ela, assim, que deu aquele respiro para a Sátia, né? Porque até então a Sátia era, ó, 2D. Mas, assim, o 3D que ela veio, assim, para nossa dimensão foi graças à Ninete, sabe? Então, assim, eu acho que sabe? Uma acabou assim complementando a outra, trazendo, dando a vida. eu acho que a Ninete ela traduziu nas lendas, né? Eu acho que cada uma tem a sua responsabilidade. Então, a Demais. Ninete trouxe a lenda e foi perfeito. Então, a gente lia e a gente viajava, né, na lenda. Eu Então, a sentia, gente eu sentia a a Sátia. gente vai contar a lenda, né? A gente vai estar postando, porque assim, quando a Ninete escreveu, que a gente leu, a gente ficou muito feliz porque foi concretizando tudo que a gente já vinha falando desde o ano passado, que a gente vinha se reunindo e assim, cada coisa, por isso que eu tenho a certeza, a gente teve a certeza na sexta-feira, né? De que a gente está no caminho certo, porque sempre que a gente está caminhando e tem alguma coisa que atrapalha, a gente vai, respira fundo e a gente ultrapassa os desafios. Então, mas tudo que acontece assim de muito bom, a gente comemora, a gente vibra, né? Então, cada etapa que a gente supera, a gente, né, se enche de esperança, né, de que a gente está fazendo uma coisa bacana. Cada convidado que a gente pensa, eu vou convidar tal pessoa, todas as pessoas que estão sendo convidadas são muito especiais para a gente, todas vão trazer algo que vai tocar. Então, todas são muito pensadas no que a gente pode contribuir. Então, assim, e isso é sempre definido pelas três. Nunca ninguém aqui tem não existe hierarquia aqui, né? Na verdade, somos as três em um. Então, quem manda é a Sátia, Isso, não é? isso é verdade. A Sátia que manda. Então, como ela representa as três, então quem manda aqui é a Sátia, Isso é verdade. não é? Bem Mas isso. então, Ninete, você quer falar um pouquinho, só para a gente finalizar, um pouquinho sobre a lenda, como você se inspirou? Então, eu gosto muito de escrever, né? Eu tenho uma conexão muito forte quando eu escrevo.
eu acho que quando eu paro para fazer isso, eu me desdobro, eu não sei nem aonde eu tô. Aí quando eu vejo, eu já escrevi ali, e saem coisas bem interessantes. E a Sátia foi assim, a Sátia foi, depois que eu vi o desenho ali, eu falei assim, bom, a gente precisa contar a história dela, mas como é que a gente vai contar? Aí eu fiz uma breve pesquisa, né, para entender um pouquinho esse mundo hindu, né? Essa parte mais mítica, né? Não mística, né? Essa parte mais arquetípica do hinduísmo, para entender qual seria o caminho para a Sátia vir para a Terra. E aí, assim, é como se ela tivesse sentado do meu lado e falar assim, escreve. É Eu verdade. Ficou escrevi. perfeito. Eu escrevi, esse foi mais ou menos o processo da. Ela só precisava de alguém que desse voz a ela, e eu escrevi a história. De um lado sentou ela, do lado sentou o Krishna, do outro lado sentou o Buda, e vamos lá, toda a turma junto, Shiva, sentamos todos, conversamos assim, e eu acabei escrevendo. É, E foi muito legal, foi muito e interessante. não é à toa que a gente está fazendo isso no dia de Ganesha, Pois é, pois Verdade. é, pois é, bem isso mesmo. né? Então, assim, eu acho que eu fico muito feliz quando essas coisas acontecem, porque me dá mais certeza de que vocês eram as pessoas que precisavam comigo concretizar esse projeto. Não tenho dúvida disso e fico muito feliz, né, da gente se entender bem, da gente ter essa troca. Espero que isso seja eterno, né, que a gente leve isso, porque eu acho que a gente já vem fazendo isso desde sempre, né? Eu acho que a gente não está aqui agora por acaso, né? Então, eu espero que a gente tenha sempre essa ligação boa e que a gente possa levar para as pessoas tudo que a gente tem de melhor, né? E que a gente possa levar esse conhecimento de tudo que a gente aprendeu, porque nós três estudamos muito, né? A gente está sempre estudando, sempre fazendo muito curso, né? Às vezes me perguntam, nossa, da onde você tirou iridologia? Nossa, da onde você tirou tal coisa? E eu falo, as minhas amigas também gostam muito de estudar. Então, eu acho que a melhor coisa que a gente faz é estudar e não só o autoconhecimento, né? Tudo. E é isso. Eu acho que esse momento é muito importante para a gente estar colocando para as pessoas dos nossos planos, né? Do que a gente quer fazer daqui para frente. A gente resolveu fazer esse podcast hoje exatamente para mostrar para quem ainda tinha alguma dúvida do nosso propósito. E a gente vai ter sempre convidados para trazer dinamismo, mais conhecimento, mais experiências, né? Coisas que a gente gosta e a gente quer compartilhar. Bom, então vamos para o momento surpresa, que ninguém sabia, nem elas. Então depois a Caco vai explicar como é que a gente vai fazer esse sorteio, tá? Uau! Mas olha, eu vou sortear um Oh, livro Não, desse daqui uau! uau! para um dos ouvintes. Aí a Caco vai colocar quais são as regrinhas aí. A gente vai deixar aí uns 3 dias aí até as Isso. pessoas seguirem as regras e tal. E aí depois a gente faz um sorteio. De repente a gente pode fazer uma live no Instagram para fazer o sorteio, né? Ah, sim, Ao pode. vivo, Pode, com né? certeza. Para as Isso, pessoas verem, saberem quem vai ser sorteado. isso. Daqui a 3 dias aí E tenho. Uhum. Aí eu vou falar beleza, a regra, mas aí eu vou descrever direitinho a regra, tá? isso. É, no canal. Aí as pessoas Eu já tenho o participam. meu. Eu Eu também não vou estar tenho. nesse sorteio porque eu já tenho o meu. Então, ó, mais chance para você, hein? Participa aí do nosso sorteio. Mais chance Participem de você porque ganhar. é maravilhoso, gente. Ó, Maravilhoso mesmo. maravilhoso.
Sim, sim. E, Então é isso, gente. Vamos finalizando. ok, Vamos. Caco, finaliza? tá Hoje bom. você está com a língua solta, que nem você falou, né? Então hoje você está Não, essa parte é fluente. verdade, né? Isso. Bom, Finaliza aí. tá. Então, assim, antes de finalizar, então eu vou falar mais ou menos as regras, tá? Para poder ganhar esse livro maravilhoso da Ninete, tá? Então, o que que a gente vai pedir para as pessoas? Bom, primeiro, tem que se inscrever no canal. Segundo, eu quero que a pessoa, ela curta e comente. Eu quero este livro de psicologia, tá? Mas tem que se inscrever Sim, tem que se inscrever, tem que curtir e tem que comentar isso, tá? e No comentário. compartilhar. Compartilhar também, melhor ainda, né? Se a pessoa compartilhar, ela vai ter 2 votos a mais. Peso Isso, dois. peso 2. Quem compartilhar vai ter 2 vezes o nome Isso. lá. Uhum. Vai ter o dobro, né, de chance de ganhar, tá? Aí daqui a 3 Chance. dias, né, a gente É. faz o sorteio, a gente vai pegar todos os nomes das pessoas, né, que comentaram, que curtiram, né, tá? E daqui a 3 dias a gente faz uma live, né, falando quem é o vencedor e entramos em contato com a pessoa. Tudo bem? Então, a gente já finaliza. Então, agradeço Beleza. muito, gente, sabe, por terem, sabe, por estarem ouvindo, sabe, nossos relatos, principalmente, assim, sobre a nossa jornada, sobre o Recanto, sobre a Sátia. E foi muito bom mesmo. E semana que vem teremos mais podcast entre amigos, trazendo mais, assim, novidade, dinamismo e mais conhecimento mesmo, porque vocês merecem, tá? Gratidão e Sátia C. Isso mesmo. Sátia C. Sátia C. Beijos.